Bom dia. Vamos dar seguimento, agradecer pelo convite. É um tema bem encantador e é uma área que eu estou atuando muito. Só esperar aqui. E assim, antes a gente vai começar mais pela linha do tempo mesmo, para tentar ver como era antes. Inicialmente, na Idade Média, se a gente for observar, os partos eram domiciliares. A gente tinha figuras femininas que faziam esse auxílio e eu não tinha a possibilidade da mãe e o bebê estar separado. Então, o binômio não tinha a separação. Com a evolução, a ascensão dos hospitais, até o desenvolvimento tecnológico, perto do século XX, os locais de escolha para tratar os bebês começaram a ser os hospitais. E aí, o que é que eles colocaram? Que todos os recém-nascidos deveriam ser direcionados aos berçários. Então, começou a separar o binômio mãe e bebê. E aí, essas medidas de estreito isolamento, eles começaram a observar que estava criando uma ansiedade materna. Por volta de 1940, nos Estados Unidos, um grupo de pediatras e psiquiatras já começou a pensar quais os efeitos psicológicos que essa separação do binômio vai causar na mãe. E como o vínculo do aleitamento é quebrado, se aquela mãe tem que sair do leito que ela está e se direcionar até um berçário para ter contato com aquele bebê. E nessa época, até as visitas de familiares como o pai, os avós, era totalmente restrita. Então, nessa época foi uma reflexão e um longa momento de pensar num projeto de alojamento conjunto. Na época era tido como absurdo deixar os familiares terem acesso ao bebê. E aí começou essa iniciativa. A OMS começou por volta de 1970 já a pensar em programas para tentar voltar a vincular mãe e bebê. E no Brasil, por volta de 1993, já foi definido o sistema de alojamento conjunto em todos os hospitais do território nacional, tanto público quanto privado. E aí o Ministério da Saúde começou a pensar em programas de promoção do aleitamento materno. Essa é uma propaganda da época, por volta de é mais posterior, 1841, mais ou menos, que ele já coloca o aleitamento como prioridade. Nessa época também, por questões culturais, tinha muito a ideia que amamentar não era interessante. As mães tinham aquela cultura de delegar a função do aleitamento às amas de leite, que na época era muito cultural, mas aí foi voltando a ideia e a importância do aleitamento. Nesse contexto, chegamos ao alojamento conjunto como temos hoje. Inicialmente, eles colocaram modelos que era a mãe como se fosse num espaço de alojamento e o bebê num berçário. Nos Estados Unidos, eles tinham até berços móveis que a mãe conseguia puxar entre uma parede e outra para ter acesso ao bebê. E outro modelo que eles tentaram idealizar era as mães numa enfermaria e o bebê como se fosse um quadradinho de vidro e elas tinham acesso a esse bebê. Então, veja como foi todo um caminho que teve que fazer novos estudos para voltar para o alojamento conjunto, onde o binômio mãe e bebê fica lado a lado. E a ideia é exatamente essa: mãe e bebê tá lado a lado, 24 horas por dia, até o momento da alta hospitalar. Isso favorece que mãe e bebê tenham um vínculo maior, foi o resgate daquele vínculo que estava sendo quebrado, e ela tem acesso ao bebê os primeiros cuidados. Também é garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente esse contato e que todos os hospitais, tanto público quanto privado, têm esse acesso do recém-nascido e da mãe no mesmo ambiente. Claro que tem critérios, né? Os bebês têm que ter mais de 34 semanas, um peso maior do que 1,800 e não podem ter patologias que precisem de suporte de oxigênio, então eles têm que estar estáveis hemodinamicamente para estar no alojamento conjunto. E aí o vínculo mãe-bebê, que todas as apresentações frisaram bastante, no alojamento a gente reforça, e esse vínculo a gente consegue ver no dia a dia, no olhar, no aleitamento, que foi começado lá na sala de parto na primeira hora. Então a gente consegue ver todas aquelas estratégias sendo reforçadas no alojamento. O aleitamento materno prolongado. Vários estudos já mostraram que as mães que começam a amamentar na primeira hora na sala de parto, o alojamento conjunto, tem esse reforço da amamentação, elas não ficam só nos 6 meses aleitamento materno exclusivo. Elas conseguem prolongar esse aleitamento até os 2 anos do bebê, mesmo que de uma forma complementar.
A liberação de hormônios como a ocitocina, porque exatamente esse vínculo vai estimular aquela liberação do hormônio e a descida do leite vai ser mais efetiva. A diminuição de risco de infecção, que na época eles colocaram, quando eles pensaram naquele isolamento total binômio mãe-bebê, exatamente dizendo que tinham alto índice de infecção. Os estudos provaram que os bebês que ficam em alojamento conjunto com a menor flora materna e uma menor chance de outras infecções, eles vão ter sim um risco menor de infecção. Então, favorece manter o binômio junto. E aí, quais são as atribuições da equipe do alojamento conjunto? A gente é uma equipe multidisciplinar, não é só o pediatra, neonatologista que vai lá, faz aquele primeiro exame físico, faz aquelas orientações, elucida dúvidas. Eu faço a minha visita. Geralmente a equipe de enfermagem, às vezes, está até junto com a gente também, porque já vai reforçando as orientações que eu faço. Falei do aleitamento, tirei dúvidas, aquelas dúvidas que parecem ser básicas para a gente, pediatra, mas para a mãe, às vezes, ela é primípara, uma adolescente, a primeira gestação e ela está cheia de dúvidas. Então, é como já foi colocado. Qual é a abordagem? Qual a dúvida dela? Perguntar se está tudo bem. Então, toda aquela rotina de alojamento conjunto que parece simples, mas é a porta de saída para a alta hospitalar. Então, todo aquele checklist tem que estar muito bem organizado. Então, temos que reforçar, encorajar o aleitamento materno, não dar ao bebê nenhum chá, outras fórmulas. A prescrição de fórmula de partida é muito delicada no alojamento, então toda a equipe tem que estar muito sensibilizada que não é na primeira dificuldade que eu vou prescrever uma fórmula, porque aquilo pode ser um gatilho para a mãe achar que o leite dela é insuficiente, então tem que ter muito esse cuidado. E evitar a questão dos bicos, os hospitais amigos da criança tem muito essa cultura de não evitar bicos e chupetas nesse primeiro momento, porque pode ser um gatilho para dificultar o aleitamento materno. E a gente tem vários desafios no contexto do alojamento conjunto, que é os desafios do aleitamento materno mesmo, né? Problemas com pega e posição, como foi colocado aqui, então a gente tem toda uma equipe multidisciplinar. Enfermagem, técnica de enfermagem, físio, fono, também para dar apoio para essa mãe. A questão, às vezes, os mitos que elas já trazem de casa, vizinhos, toda aquela parte cultural. Ah, tem um mamilo invertido ou um mamilo plano, não vou conseguir amamentar. Então, cabe à equipe do alojamento conjunto fazer essa desmistificação e dar sim para amamentar com um trabalho em equipe. Leite insuficiente é uma queixa diária que a gente vê, principalmente quando chega naquelas primeiras horas, que é o colostro. Ah, eu não tenho, não desceu nada, só gotinha. Mas a gente tem que reforçar que o colostro é um leite extremamente calórico, então vai sim ser suficiente para o bebê. E mostrar que o bebê está tranquilo, calmo no ambiente que ela está. E a dor? Todo mundo já é de conhecimento que amamentar, principalmente nas primeiras 24, 48 horas, está muito relacionada à dor. Então, às vezes, a mãe se desespera. Se não tiver um apoio, equipe e família, porque o alojamento conjunto facilita o contato com os familiares. Então, aquela ansiedade de não ter o pai lá do lado, ou a mãe, ou um familiar que ela delega essa função de apoio, é extremamente importante. E a gente tem que vincular esse familiar também no cuidado. Se a gente simplesmente direcionar o olhar para a mãe, binômio, e esquecer de falar com o familiar, às vezes eu perco a chance de ter um apoio, porque eu vou em 5 minutos, 10 minutos, faço a orientação. Se eu não vincular a família ao cuidado, às vezes na hora que a gente sair, vai dizer, não vai dar certo, vamos comprar uma fórmula. Então, no alojamento, a gente tem que fazer esse engajamento com a família. E a mastite lactacional é outro desafio, só que é mais raro. A gente não vê, às vezes, no alojamento, mas fazendo uma orientação de pega correta, fazendo todas essas medidas, orientação, vai ser bem menor o índice de mastite, que às vezes a mãe vai para casa, a pega está incorreta, tem a fissura, a descida do leite é mais demorada, e aí eu posso ter uma mastite, que aí sim vai ter que entrar com medidas de antibiótico, e às vezes até uma reinternação da mãe. E como é que eu preparo esse bebê para alta? É sempre importante, nesse trabalho, a gente pensa
vou dar alta em 24, 48 horas, como está preconizado. Mas nem sempre um bebê, mesmo um bebê no parto normal, sem nenhuma comorbidade, eu consigo dar alta em 24 horas. Então, a gente não segue um protocolo rígido. É individualizado o cuidado, eu vou ter que olhar para aquele bebê e ver, ele tem condições de alta em 24 horas? Ele está conseguindo mamar bem, mesmo sendo um bebê termo? Às vezes, uma mãe menor, o bebê tem todas as condições de mamar, mas ela está insegura. Então, às vezes, eu preciso ficar com aquela mãe mais tempo, 48, 72, ou até fazer um retrocesso e ir para outra unidade, como a UCINGA, como a doutora já falou, porque esse bebê pode ter alguma dificuldade. E outro checklist, toda aquela parte. A mãe está segura para ir para casa? É outra pergunta que eu tenho que fazer. Eu não posso olhar só o bebê. Se ela está, foi um parto cesáreo, está com muita dor, está com cefaleia pós-RAC, aquele motivo talvez não seja garantia que quando ela chegar em casa, ela vai conseguir amamentar. Então, eu vou ter que olhar para a mãe, olhar para o binômio, falar com a equipe da obstetrícia, para assim avaliar qual o melhor momento da alta. Feito toda esse checklist, elucido dúvidas maternas, trago aqueles familiares para um cuidado compartilhado, e aí sim, não tem nenhum sinal de alarme, aí eu vou sim pensar numa alta hospitalar segura. É importante a gente não fazer a prescrição de fórmulas de partida para esse bebê, porque às vezes a mãe, eu não tenho leite suficiente, mas a gente viu que o bebê estava com ganho adequado, perdeu naquele comecinho da primeira semana. A gente sabe que perde em torno de 10% um bebê termo, mas ele perdeu dentro do esperado. Por que eu vou passar uma fórmula? Prescreva uma fórmula de partida, já vai ser um gatilho para chegar em casa na primeira dificuldade, ela pega aquela receita e vai comprar. Se eu não engajar a família no meu cuidado, é outro fator, porque no primeiro choro, no primeiro acordar do bebê, vai comprar a fórmula. Então, não fazer uma receita de bolo é realmente individualizado. O nosso olhar tem que ser muito minucioso, porque o ideal era aquele bebê sair do alojamento conjunto em torno de 3 a 5 dias ter uma consulta com o pediatra. Isso seria o ideal. Na vida prática, sabemos que não é isso que acontece. Às vezes o bebê vai de alta e o tempo até ele chegar na unidade básica de saúde para ter uma primeira avaliação com um profissional que às vezes não tem um olhar tão sensível em relação ao bebê é bem maior. E aí a gente pode ser uma alta e uma reinternação precoce. A icterícia, às vezes, quando eu tenho um aleitamento materno não eficaz nesse momento, pode ser um dos sinais que o bebê volta a internar e a gente acaba vendo muito, mesmo ele não tendo incompatibilidade ABO ou outras queixas associadas. Acho que basicamente era isso, já foi bem comentado todos os outros tópicos, o alojamento é só a porta de saída, e colocar como ele é importante para uma alta segura. Um alojamento não feito de uma forma adequada são reinternações precoces que aquele bebê vai ter.